Fala líder, estamos iniciando mais um episódio do Pod Local. Ei líder, estamos iniciando mais esse episódio, um episódio muito especial sobre Abril Verde. É um mês de conscientização da campanha de saúde e segurança no trabalho, buscando a prevenção a acidentes no trabalho. E nesse episódio eu tenho o prazer de dividir o espaço com Anderson Moura, supervisor de compliance da Local 11 Consultoria, e Raila Neres, supervisora de performance da Local 11. Eu quero iniciar esse debate, essa troca de ideias, essa conversa sobre esse tema tão importante, Abril Verde, prevenção a acidentes no trabalho. O que vocês entendem quando vocês ouvem essa frase, saúde e segurança no trabalho? O que vem na mentalidade de vocês, o que vem na memória de vocês? Saúde e segurança no trabalho. Diga para mim, Anderson. Condições de segurança na atividade, os dois andam juntos, né? Tanto a segurança quanto o trabalho, tem que caminhar junto. E é muito importante em cada atividade que é exercida, né? Então, a gente tem que fazer todo aquele estudo e fazer mesmo com que as pessoas tenham uma condição de trabalho segura e condições na parte de saúde também. Raila, tá nervosa, Raila? Fique em paz, Raila. Raila, saúde e segurança no trabalho. Você ouviu essa frase, o que vem na sua mente, na sua memória, o que você consegue pensar? Eu penso em bem-estar, tanto do profissional, né, que está trabalhando na empresa, quanto do empresário, enfim, de quem está à frente da empresa. Condições de trabalho também, né, as condições adequadas para o funcionário poder exercer sua função, que é o que garante segurança e saúde no trabalho. Hoje, Raila, eu tenho visto uma grande mudança no mercado nos últimos 5, 6 anos, na questão de segurança. Eu estou completando 16 anos que eu trabalho nessa atividade. Porém, eu lembro como era lá, para mim, 16 anos atrás, quando falava-se de saúde e segurança, a gente pensava em duas coisas. Em EPI e alguém está doente, quando alguém já estava afastado, alguém estava ausente do local de trabalho. Aí quando alguém estava se afastando, retornando desse afastamento, a gente ia falar com o médico do trabalho. Aí entrava a saúde do trabalho, tem que passar no médico. E quando falava de segurança, tem que dar EPI. EPI, equipamento de proteção individual, para o trabalhador poder executar o serviço dele. E era bem natural isso, 16 anos atrás ou mais, esse tipo de diálogo e conversa. E eu fui percebendo a movimentação do mercado, muitas legislações sendo adequadas, a própria sensibilização das pessoas para esse tema, que é tão importante. E nos últimos 2 anos, então, eu tenho visto uma mudança tão grande que eu tenho visto já desde o início da abertura de empresários procurarem a gente para falar de saúde e segurança, já perguntando como é que tem que ser feito. Eu queria que você falasse para a gente. Você, no seu contato ali, eu vejo que você está bem na linha de frente com os empresários que estão iniciando empresas em negócios. Você percebe isso, deles te procurarem, preocupados em abrir um negócio e já saber quais são os documentos, quais são os exames, o que tem que ser feito para abrir um negócio? Você percebe isso acontecendo contigo? Você percebe a preocupação que eles têm de adequar antes de começar a abrir um negócio? Percebo, até porque eu acredito que, comparado a 16 anos atrás, como você falou, a fiscalização também aumentou muito, né? Questão de multas, enfim, relacionadas ao e-social, né? Que é algo recente, tecnicamente, começou lá em 2022, mais ou menos. Então, por conta disso, acabou que muitos empresários começaram a se preocupar mais com essa questão, né? Que foi o que você falou antes. As empresas tinham muita mentalidade de só entregar o EPI e pronto. Tipo, acabou, a empresa já está segura, não precisa fazer mais nada. Mas não, hoje a gente vê que as empresas estão mais preocupadas, né? Tipo, quais laudos minha empresa precisa ter, quais programas, quais planos de ações eu preciso fazer para garantir que minha empresa esteja realmente em ordem nessa parte de segurança e saúde do trabalho. Eu até brinco contigo no dia a dia, dou risada, porque eu vejo que vários clientes entram em contato para você explicar o laudo dele. Fala, eu li uma página, a página 88 do laudo de insalubridade, periculosidade, ou no PGR, Programa de Gestão de Risco, de Gerenciamento. Eu li lá, Raila, uma página e diz isso. O que é isso? Isso está me protegendo? Isso está certo? Está errado? E eu dou risada com você no dia a dia, porque para mim que venho lá dessa experiência lá de trás, era um sonho imaginar que um dia o empregador, o empresário, o líder e entrar em contato com a gente da saúde e segurança para entender melhor, para questionar a questão técnica do documento ou da parte operacional.
E eu vejo que você fica ali, muitas vezes ali na linha de frente, até ansiedade de sair respondendo o pessoal, tem que pesquisar, se preparar para falar. E eu falo, alegra-te, fica feliz, porque se os empresários estão lendo os documentos, nós tivemos um avanço gigante. Porque tinha até um ditado que se falava no nosso meio antigamente, que é, esses documentos são documentos de gaveta, faz, guarda na gaveta, ano que vem a gente atualiza. E hoje nós temos visto, através da nossa experiência, que não, né? Você envia para o cliente, no mesmo dia, na mesma semana, a gente tem contato para questionar, para falar, para ajustar a informação. E você percebe o quanto isso é importante quando você vê um empresário do outro lado, o RH dele, o engenheiro dele, o técnico dele, te consultando para entender melhor o que você está fazendo, o que nós estamos entregando para eles. Você percebe o quanto isso é importante para a gestão de saúde e segurança nas empresas? Sim, até porque eu vejo que o próprio trabalhador, hoje em dia também ele está mais preocupado, né, com essa questão. Antigamente não se questionava tanto a empresa relacionada a essa questão de segurança. Hoje, como o trabalhador às vezes questiona algumas coisas, eu acredito que isso já gerou uma preocupação a mais para o empresário saber se realmente o que ele está fazendo está correto dentro da lei ou não, né? Até para poder se proteger mesmo como empresa e o trabalhador também garantir os seus direitos como funcionário. Você citou que hoje em dia eu acredito, Marcelo, que aumentou bastante a quantidade de fiscalizações. E o que eu tenho visto, o contrário, a fiscalização que eu estou falando aqui, corpo a corpo com as empresas. O que eu percebi foi que tem menos fiscais em campo, mas o que mudou e o que trouxe uma dinâmica totalmente diferente para o negócio é a tecnologia. Sim. Que aí hoje o social, como você citou, a gente envia os dados para o governo, eles conseguem já conferir esses dados para ver se faz jus aquele KNAI, aquele grau de risco, aquela atividade, e conseguem já questionar o nosso cliente final, que é o empresário, sobre questões técnicas. Então eu vejo que o algoritmo, a tecnologia e os recursos que estão sendo vindo, por exemplo, o trabalhador hoje acessa o meu INSS, né, um aplicativo lá, ele consegue ver se o PP dele está atualizado, se os dados são condizentes com a realidade que ele está trabalhando. Então eu percebo que a tecnologia deixou mais democrático o negócio, onde todos têm acesso à informação. E óbvio, o YouTube, Instagram, Facebook, tantos canais que tem hoje, TikTok, desde o empresário até o trabalhador, todos têm acesso a ir lá e perguntar, procurar um especialista, procurar informação. Muitas vezes a gente passa vários calafrios aqui, porque na internet é um mar sem dono. Então tem vários especialistas que aparecem dizendo coisas que não é condizente com a verdade, não é correto tecnicamente. Só que um testemunho meu já aconteceu de um cliente nosso, um funcionário de um cliente nosso, e na internet falar, Marcelo, você está falando isso, está explicando isso pra gente, mas eu vi um influencer lá que tem 1 milhão de seguidores que falou o contrário. Então a gente acabou tendo que nós, da parte técnica, nos dedicarmos um pouquinho mais no conhecimento, porque a gente fica todo momento sendo desafiado pelo cliente e pela internet, que vem com um monte de informação verídica e outras não verídicas. E a gente tem uma obrigação de se tornar mentores mesmo, de ter a informação na mão, informação precisa, objetiva, para conscientizar nossos clientes. Anderson, só comigo você está caminhando aqui nesse mundo da Local há uns 6 anos já. Sim. Você tem percebido diferença? Você está muito em campo, linha de frente ali, na operação nossa. Você consegue ver diferença 6 anos atrás para agora na questão de treinamentos, na questão de palestras, questão de auditorias, o relacionamento com os gestores que estão lá na ponta no cliente? Mudou muito, né? O pessoal tinha uma resistência muito grande em relação a treinamentos, não dava muita importância há um tempo atrás, e hoje eles veem a importância que tem de ter um time treinado, os funcionários conscientes sobre os riscos que estão ali expostos no dia a dia, né, nas atividades. E hoje o relacionamento está bem mais, a gente fala corpo a corpo, né? Eles entendem, até participam, também questionam muito em relação a ver esses dias aí, a nossa gestora do sucesso do cliente, a Gilda, recebendo um chamado de cliente falando assim, eu queria fazer uma ação extra na minha empresa. É uma rede amiga nossa que queria juntar todo o pessoal para você fazer o plano de resposta a emergências. Então, eu fiquei encantado de falar, o cliente já tem o treinamento de brigada, tem CIPA, tem NR20, tem os GPIs, tem integração, e fora isso o cliente procurar a gente falar, qual treinamento mais eu posso fazer para deixar o meu time melhor capacitado? Isso é inédito. Sim, teve até um cliente que a gente aplicou o treinamento sobre a parte de segurança com GNV. O que é o GNV? GNV é o gás natural, né, veicular. E ali a gente ensina todo o procedimento numa situação de emergência, onde tiver um vazamento ou alguma situação de risco, para que os funcionários,
líderes também saibam agir dessa forma, né? Nessa questão de segurança, não se desesperar. Então a gente dá um treinamento bem amplo mesmo sobre isso. Inclusive, novamente, a nossa gestora de sucesso do cliente, na Local 11, tem um ritual, para quem não conhece, de estar visitando cada cliente nosso, para entender se o cliente está feliz, se está correndo tudo bem, e se nós estamos conseguindo atender a expectativa do cliente. E ontem, em uma das visitas, ao chegar, ela veio me trazer um feedback, um retorno dessa visita. Ela falou: Marcelo, tem um cliente nosso que vai abrir uma nova unidade e vai mudar um processo lá dentro, que é a instalação do GNV, do gás natural veicular. E ela achou incrível que o gerente da nova unidade chegou até ela e falou: poxa, fala com o pessoal da Local 11, vamos combinar para a gente inaugurar aqui, eu não lembro, vamos inaugurar aqui daqui 2 meses? Então vamos combinar com a Local 11 para vir aqui um mês antes e capacitar todo o nosso time nessa operação nova, que cumpre uma das diretrizes do PGR. Uma das diretrizes do GRO, do PGR, é que você tem que analisar o risco antes dele começar a operar, dele começar a existir, para tentar eliminar ou controlar. Sim. E esse trabalhador, sem perceber, esse gestor, sem perceber, fez isso. Ele analisou um novo perigo, uma fonte de perigo, o equipamento de dispenser de gás, sem ele perceber, de forma intuitiva. Ele analisou o risco, falou: vai ter gente operando isso, gente operando um perigo, está exposto, virou risco, pode machucar alguém até morrer, um item grave, crítico na empresa. Sim. E chegou para ela e falou: vamos marcar um treinamento antes com vocês para ela capacitar o nosso pessoal. Então, ninguém percebeu, mas foi algo natural. Houve uma análise de riscos, foi feito conforme o inventário de riscos, um plano de ação, e vai ser atendido. Sim. Então, eu estou vivendo um momento que é incrível. Isso a gente chama-se cultura de segurança, onde as pessoas estão tendo cultura de prevenção a acidentes. E os líderes já têm tido essa consciência, né? Para você ver, como você mesmo citou, eles já têm tido essa consciência. Porque a gente aplica vários outros treinamentos, mas o treinamento de NV, para muitos clientes nossos, é novo. Tem muitos que ainda nem têm conhecimento disso, e é muito importante. Eu testemunhei você em clientes nossos, que já tem um GNV há alguns anos, e quando você foi começar a explicar, o próprio operador do dispenser, o frentista, falou: pô, é assim? Eu não sabia, eu nem usava esse aterramento, eu nem fazia assim, fazia diferente. Ou seja, a pessoa já estava há anos exposta a um perigo, Sim. Então sofrendo um risco, sem saber nem como fazer ou como estar orientado. E quando se tornou cliente, nós visitando, você foi começar o seu trabalho de orientação, de treinamento, e começou a capacitar e descobrir que a pessoa está há anos lá exposta a risco. E isso me fascina. Isso chama-se percepção de risco. Sou totalmente contra esse negócio que o pessoal fala: a gente tem que conscientizar as pessoas. Eu posso até ser criticado, eu falo isso no podcast. Um engenheiro, analista de segurança com 16 anos de experiência fala: eu sou contra conscientização de segurança. Porque para mim, conscientizar alguém, conscientização de adultos, rapaz, isso daí vem lá do berço. Sim. Acho difícil chegar num adulto e conscientizar um adulto. O que eu acredito é em sensibilizar as pessoas. Conscientização é uma coisa, sensibilização para mim é outra totalmente diferente. Sensibilizar é fazer você adulto perceber uma situação que não era legal e que causa uma dor a você, ou pode causar uma dor. E aí, se você ficar sensível a isso, você muda o comportamento. É assim que eu acredito nessa minha pouca experiência com treinamentos. E quando você consegue ver o trabalhador que falou: poxa, era assim, eu não sabia, e você explica para ele, ele tem a sensibilização naquele momento de falar: opa, então quando eu fazia daquela forma eu estava com risco de morte, de perder a minha condição de segurança e saúde. Você fala: Quando você faz isso, você chega no ápice da cultura de segurança, porque aquela pessoa, independente de alguém estar observando ou não, vai evitar ao máximo de se expor àquela situação de risco, porque ele sensibilizou, ele falou: pô, aquilo ali pode me machucar. E por que eu falo que isso é sensibilizar? Porque você nota que é ponto a ponto, é atividade por atividade, Sim. É caso por caso. Porque se você falar: eu conscientizei ele para segurança. Se alguém fala isso, eu conscientizei ele para segurança. Tem certeza? Se ele entrar em outra atividade que ele desconhece, ele vai perceber riscos? Acho que não. Então ele não foi conscientizado, ele foi sensibilizado por uma situação de fator de risco. Então eu trabalho literalmente, eu falo isso desde o início da minha jornada lá atrás, é um trabalho de formiguinha. Sim. É sensibilizando, é tijolinho por tijolinho, degrau por degrau. Você vai sensibilizando as pessoas para adquirir maior percepção de risco. Sim, e uma frase que eu sempre costumo usar nos treinamentos, principalmente brigada, que eu inicio o treinamento, eu falo: gente, o que eu passo para vocês, que eu aplico para vocês aprenderem, não é para atividade, serve para a vida de vocês.
Porque não é só ali na atividade. Tem muitos fundamentos que a gente passa que servem, de repente, para você salvar a vida de um familiar em casa, uma situação que você está passando ali no dia a dia na sua própria casa, porque tem riscos, a gente está com... Assim, nós tivemos situações de você treinar a brigada de incêndio, eu lembro, e um colaborador, um trabalhador, falou que no final do dia pegou a esposa, foi num supermercado fazer compras, e quando ele chegou nesse supermercado, no estacionamento do supermercado, um carro começou a pegar fogo, um carro por algum motivo. Ele falou que na hora, por lembrar dos conhecimentos de prevenção e combate a incêndio, ele viu o segurança do supermercado ficar meio assustado, perdido com a situação. Pegou o extintor ele errado. Correu, pegou o extintor errado no segurança, ele correu, pegou o extintor correto, apagou o incêndio e orientou ainda o segurança do supermercado. Ou seja, ali não era trabalho de empresa, não tinha fim lucrativo, ele está na vida pessoal dele, que é no momento dele de fazer compras. E um conhecimento aprendido na empresa ajudou a vida dele, daquele dono daquele veículo, daquele segurança daquele mercado. E as pessoas que estavam assistindo, né? De falar, poxa, a situação foi controlada. Até mesmo treinamento. Ajuda até a sociedade. Sim, com certeza. Porque você evitou deslocar um corpo de bombeiro, chamar um bombeiro que... Gente, bombeiro é impossível atender todo um... Nós estamos em São Paulo. Impossível bombeiro atender toda uma cidade, um estado. Eu sei que tem várias unidades, corporações, mas o volume de pessoas é muito maior do que de bombeiros. Sim, por isso que eu falo da conscientização, né? Porque a gente passa e aí naquele corpo a corpo você treinando as pessoas, você acaba recebendo um feedback de experiência que a pessoa teve, de situações que ela agiu de forma errada, ela fala, nossa, eu fiz assim, eu poderia ter ocasionado um acidente maior. Um exemplo eu vou dar aqui, bem claro, uma frigideira. A pessoa vai lá e jogou água, aí você ensina para ela um outro método de extinção do fogo sem precisar usar extintor, porque em casa você não vai ter extintor. Ela fala, nossa, era tão simples, eu quase taquei fogo na casa. Então, você vê a importância, e principalmente nas atividades, quando eu vou dar treinamento em campo, eu vejo depois quando eu aplico o treinamento, eu fico meio afastado para ver se o pessoal absorveu. Aí às vezes chega um outro funcionário novo e o pessoal começa a replicar. Então a importância do passar do conhecimento, porque ele já sabe que aquilo estava errado, ele aprendeu a forma certa, ele repassa para o colega de trabalho. Uma boa cultura de segurança funciona quando você tem multiplicadores de segurança. O que são os multiplicadores? Como o Anderson comentou, é quando você consegue fazer as pessoas terem a visão da prevenção a acidentes, e ao chegar pessoas novas no setor de trabalho, numa empresa, as pessoas começam a replicar aquilo, até em casa mesmo, para filhos, mulheres, ficam repassando aquela informação. Raila, então o Abril Verde, estou olhando minha colinha aqui, o Abril Verde é uma data muito importante, e a memória dessa atividade vem, pois essa data vem, pois houve no passado uma explosão numa firma, numa mina, onde 78 trabalhadores morreram. Imagina um acidente de magnitude onde 78 pessoas morrem. E foi no mês de abril, 28 de abril, e por isso adotou-se em 2014 essa data, para lembrança, memória e sensibilização novamente, para que a gente possa lembrar que atrás de 78 trabalhadores que morreram, são 78 familiares, no mínimo. Mas devem ter lá uma esposa, filhos, pais, mães, então a gente pode multiplicar esse número por 10, por 15, por 20. Então talvez seja mais de 1000 pessoas sofrendo e chorando por morte de outras pessoas que estavam trabalhando. E eu fico aqui pensando, o que você tem visto nessa questão de mercado? Você vê empresas se mexendo, empresas conversando, empresas falando sobre realmente prevenção, ou ainda você vê empresas falando sobre correção? Ou você só percebe que as empresas começam a se mexer quando já aconteceu? Ah, morreu, ou machucou, lesionou, agora vamos fazer alguma coisa. Você ainda vê empresas falando sobre mudança de comportamento na prevenção, para evitar na prática. Mas segura aí sua resposta, é rapidinho que a gente vai fazer o intervalo, tá bom? Segura aí. Fala, líder! Retornando para o segundo bloco do nosso Pod Local, Abril Verde. E aí a bola da vez está com a nossa gestora Raila Neves. E aí, Raila, você tem visto esse movimento das empresas na prática, de estarem se movimentando para um Abril Verde, seja os 12 meses, para prevenir acidentes mesmo? Ou ainda você vê muito correção? Aconteceu, o pessoal pede socorro. O que você tem sentido aí no dia a dia na sua gestão? Eu sinto que está meio a meio, né? Muitos clientes que a gente cuida, hoje em dia já se preocupa um pouco mais, porém ainda tem aquelas exceções, né, daqueles que fazem só quando já aconteceu o BO. Mas eu vejo muito questão da... Quando você vê que a pessoa é do campo, você viu?
Quando já aconteceu o BO. Aí você vê que a gente que tá ali tá na correria. Fala. Mas questão de liderança, assim, realmente os clientes eles têm se preocupado mais em desenvolver uma liderança que vai estar ali à frente do time, né, para cuidar dessa questão, e realmente para evitar acidentes, conscientizar o funcionário, né, acerca dos riscos que eles vão estar expostos, do que eles precisam fazer, né, para controlar, não, como que eu posso dizer? Administrar ali a situação para evitar que... Isso, para evitar que algum tipo de acidente aconteça, né? Tem vários clientes que procuram a gente para treinamento de liderança, né? Que é o Midas, onde a gente ensina essa parte de liderança. E a gente também tem o módulo na prática, né? Onde a gente realmente vai lá no cliente, ensina coisas que às vezes eles fazem de uma forma errada ou que eles não sabiam fazer, que nem foi o exemplo do GNV, né? Que vocês deram. Que às vezes a pessoa está ali trabalhando e nem sabia que existia uma forma diferente ideal ou diferente de conduzir. Às vezes só aprendeu ali no automático e acaba que vai fazer toda a jornada dela. Para você, o que diferencia uma empresa que tem cultura de segurança e a que só cumpre por obrigação? Você, na sua gestão, consegue perceber fácil uma empresa que tem cultura de segurança e aquela que só cumpre porque é uma obrigação, tem que ser feito? Você consegue sentir isso quando você está lidando com o cliente? De falar, aqui a segurança é uma obrigação. Aqui não, aqui eu estou vendo que já levam a sério, é uma cultura. Você consegue perceber isso de alguma forma no tato com o cliente? E se sim, como é que você percebe isso? Como é que você sente a diferença? Eu vejo mais na questão tipo, de trabalho em equipe, porque quando a empresa já tem esse trabalho de segurança, acaba que o trabalhador ele trabalha junto com o empresário para garantir a segurança ali do ambiente de trabalho. Quando é só uma correção, muitas vezes, foi como a gente falou, o funcionário nem tem noção daquilo que ele está exposto, né? Então acaba que é só o empresário que às vezes entra ali quando precisa remediar alguma situação ou fazer algo para realmente corrigir uma situação que poderia ter sido evitada antes. Legal. Então eu acredito que é, pelo menos na minha percepção, né? Eu vejo mais quando tem esse alinhamento, tipo, entre trabalhador e empresário. Legal. E você, Anderson, tá lá, o Anderson está lá na ponta, lá dentro da operação, lá no cliente. Quando você pisou numa empresa, você consegue perceber, é rápido, não é? Nem dá para perceber uma empresa que já tem cultura e aquela que só faz por obrigação. Você consegue sentir isso onde você está pisando ali? Sim, é nítido. Inclusive, eu vou dar um exemplo. Tem um cliente nosso, já há alguns anos com a gente, onde ele teve, todo mundo sabe que a gente chama índice de clientes nossos, postos de combustíveis. E ele tinha um funcionário que era frentista, onde ele promoveu para motorista de transporte de combustível. E partiu do próprio cliente de falar para você, Marcelo, traz seu time aqui para treinar trabalho em altura. Então, assim, você vê, é nítido, é perceptível quando você vê a pessoa que tem cultura. Se for esse cliente que eu estou pensando, que você está falando, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, a gente não pode mentir num podcast, lugar nenhum, mas foi nesse treinamento que você falou até que o dono falou, eu quero participar, e o dono ficou para ser treinado junto. Sim. O dono da empresa falou, eu quero participar. E você me disse até que falou, eu acho que ele vai ficar aqui só ouvindo, né, dono? Mas você falou que não, ele quis colocar cinto, colocou capacete, falou como é que faz. Subiu no caminhão comigo, foi mostrando como fazer a parte de ancoragem, todos os processos. Era real que você falou, que esse cara tá afim, o dono tá afim de levar a sério. Ele ficou comigo desde o começo do curso, desde a parte teórica até a parte prática, a parte de expor também. Demais. E quando não tem cultura, como é que você percebe? Quando você chega e fala, aqui não tem cultura de segurança, a empresa, puxa, é uma obrigação, não é uma prevenção, é uma obrigação que está sendo feita. É nítido quando a gente vai fazer as auditorias que a gente já vê. A forma que os funcionários trabalham, de não ter aquela percepção que está exposto a riscos, a perigos ali. Então eles agem e fazem atividade de uma forma sem segurança nenhuma. Então você é perceptível quando você vê isso. Legal. Legal que eu digo porque é importante nós que estamos na questão técnica ter essa percepção fácil de enxergar. Porque quando a gente enxerga, eu já sei que se eu perceber um cliente, vocês que me dão geralmente essa informação, eu consigo estar na ponta lá olhando cada cliente, mas quando você me sinaliza e fala, Marcelo, ali tem cultura de segurança, eu já mudo toda a abordagem, abre aspas, eu deixo o game, o jogo mais desafiador para aquele cliente, que eu sei que ele vai levar a sério, eu posso apertar mais em requisitos legais. Quando é um cliente que vocês falam, Marcelo, ele não tem cultura de segurança, eu tenho por hábito chamar todo o time compliance, é o time que faz a gestão operacional dos clientes, e já preparar a mentalidade do nosso time para dar vários passinhos atrás desse jogo, para vir sensibilizando, vir explicando, a abordagem é mais leve
entendendo que são crianças, emocionalmente falando. Então a gente tem que pegar leve para o cliente poder não se assustar e entender que segurança não é uma obrigação, não é polícia e ladrão, nada disso. É algo que é para eles mesmos, é para a saúde da vida das pessoas e do próprio negócio. Porque é mais que sabido, gente, e muitos empresários eu fico surpreso que não conhecem isso, que eu vou falar aqui novamente. O FAP das empresas, o FAP, o SAT. Os contadores, geralmente, as empresas geram suas folhas de pagamento mensalmente. Os empresários pagam lá os salários, pagam os impostos. E se você perguntar para cada 10 empresários, eu te garanto, no mínimo 8 não vai saber o que é FAP e o que é SAT. E ele está pagando todo mês essa conta, esses impostos. E eles não sabem, quando eu vou explicar que quanto mais acidentes eles possuem na sua base, na sua empresa, no seu CNPJ, mais caro fica o SAT, por consequência o índice do FAP, maior vai ficar o seu imposto, eles falam, Marcelo, me explica 2 vezes? Eu explico 3, 4, até eles entenderem. E quando eles percebem que quanto mais acidentes eles têm, mais cara é a folha de pagamento dos impostos, mais fica claro que segurança não é só questão de preservação de vida, que já é essencial e fundamental, mas é questão de sobrevivência até do negócio, num país que a carga tributária, abre aspas, é desumana, desrespeitosa, né, com o empresário. Sim, com certeza. Certo? Na prática, como fazer um colaborador realmente se importar com a própria segurança? Quem quer falar? Na prática, como é que eu faço alguém, na prática, se importar com a sua própria segurança? Alguém que não leva a sério, não liga, não tem visão ainda, não tem sensibilização nenhuma para isso. Eu acredito que é mostrar para ele as consequências que pode gerar não somente para ele, mas tipo, para as outras pessoas que estão no convívio pessoal dele mesmo. Né? Vamos por um pai de família aí que só ele trabalha, por exemplo, se ele se machucar, perder, sei lá, uma perna, perder a visão, perder a audição, o quanto que isso vai ser prejudicial não só para a vida dele, né, individual, mas para quem está ali, tipo a esposa, os filhos que dependem dele como sustento, por exemplo. Então trazer essa visão de que não é só a vida dele, mas que o que acontecer na vida dele pode gerar uma consequência familiar, por exemplo. Quando você fala isso, eu lembro de campanhas de CIPAT, Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho. Todas as empresas devem fazer, não importa se tem 1 ou se tem 1000 funcionários, uma vez ao ano. É uma semana que se dedica para falar mais ainda de prevenção a acidentes e saúde do trabalho. Eu lembro que algumas companhias que eu trabalhei, nós tínhamos por hábito pegar essa CIPAT, era possível fazer com todos os colaboradores, mas nós conseguimos escolher alguns, acessar alguns, sem o trabalhador saber. A gente acessava a família, a esposa, filhos, gravava vídeos e áudios da família falando. E hoje com o celular é muito mais fácil fazer isso, né? Captar um vídeo da família. Que era uma forma de a gente perceber que tinha pessoas que eram tão duronas que não conseguiam nem quando a gente falava, é pro seu bem, você pode ficar, sofrer uma lesão, perder até a sua saúde, a sua vida. Tinha gente que mesmo assim mantinha um comportamento inadequado, um comportamento muito inseguro. E nós fazíamos vídeos dos familiares falando que amava, papai volta para casa, esposo, te amo. Era uma forma que a gente tinha de conseguir tocar alguns trabalhadores, de falar assim, ó, então, se você não consegue fazer por você, faça por quem você ama, pela esposa, pelo filho, pela pai, pela mãe. Que o impacto da dor é gigante, para só quem passa sabe como é. E aí, Anderson, você compartilha dessa visão da Raila, que a gente está comentando, como na prática fazer a pessoa se importar com a sua própria segurança? Porque eu acredito que se a pessoa não se importa com a sua própria segurança, dificilmente ela vai colaborar com a segurança do time. Aproveitando até o gancho de vocês dois, são coisas que eu falo mesmo. Em treinamento, eu pergunto ali, quando eu estou treinando, qual o maior bem que você tem na vida? E muitos falam, meu filho, minha esposa, minha vida. Eu pergunto, é casado, tem filhos? Fala, tem alguém te esperando em casa. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja esposa. Fala, então você é importante. Então por que não cuidar da tua vida? Por que não fazer com segurança aquilo que a gente ensina? Gente, estou olhando aqui no meu briefing desse podcast, a cada 3 horas e meia, em média, uma pessoa morre em decorrência de acidente do trabalho no Brasil. Então, a cada 3 horas e meia, tem uma pessoa morrendo no Brasil por acidente do trabalho. É assustador. Se você imaginar que a gente está trabalhando lá 8 horas por dia, em média, no Brasil, então a gente vai ter no mínimo 2 mortes e meia. Não dá para ter 2 mortes e meia, vamos ter 3 mortes por jornada de trabalho. Imagina 3 pessoas morrendo a cada dia de trabalho no Brasil. São 3 famílias ficando com dor, sofrendo, chorando, e toda uma história que é interrompida. Então é um assunto muito, muito sério, e me dói quando eu vejo nesse mundo, né, corporativo, no mundo dos negócios, ainda tendo empresários dizendo assim, pô, mas vou ter que gastar, vou ter que pagar um treinamento, vou ter que pagar um exame médico, isso é custo.
Isso não é custo empresário, isso é investimento. Quando você investe em treinamento, em capacitação, você vai ter uma qualidade de trabalho melhor, uma mão de obra melhor, um produto melhor, um serviço melhor e um cliente mais feliz. Sim. E quando você investe em saúde do seu trabalhador, você está investindo no seu trabalhador, novamente no seu serviço, no seu produto, mas você está evitando o passivo trabalhista. Quando você não investe em saúde, você por consequência pode estar investindo em doenças do trabalho. E doenças do trabalho são um dos itens que mais impactam no FAP e no SAT da sua empresa, porque são os afastamentos mais longos que existem. O FAP e o SAT é impactado quando os afastamentos passam de 15 dias. E geralmente quando o trabalhador fica doente no trabalho, uma trabalhadora está doente, adoecido, por doença do trabalho, geralmente vai ficar lá 3, 4, 6 meses, um ano afastado. Então imagina o tamanho do custo disso dentro de um negócio. Então a gente tem que investir. E eu queria perguntar para vocês, qual o maior erro que vocês veem no dia a dia assim, na gestão da segurança das empresas? O maior erro que você pode... Existem vários fatores que a gente vê que está fora, mas o que você percebe e fala, nossa, cara, isso é um erro gritante, é um erro absurdo, não tem como ter um erro desse hoje em dia, 2026. O que você vê como um erro grande na gestão de segurança das empresas no dia a dia? Eu costumo dizer que o maior índice de acidente, vamos falar assim, que acontece, é por falta de conhecimento naquilo que você vai fazer. Muitas vezes acontece de eu ver a Você pessoa... está falando que é treinamento, você está dizendo que o maior erro gritante não é falta de capacitação, Sim, falta de treinamento. porque muitas vezes você pede para a pessoa fazer algo que ela não sabe como fazer. Não foi preparado. Não foi preparado. Vai lá. Vou dar um exemplo. Sobe ali e lava a caixa d'água. Nossa. Para quem não conhece o mundo da segurança, a parte técnica, lavagem de caixa d'água, para mim, é um dos trabalhos mais perigosos que tem, porque parece ser uma atividade simples dentro de uma empresa. Porém, envolve vários riscos, né? Várias NRs, né? Duas que eu falo de cara, NR33 e NR35. Espaços confinados e trabalho em altura. E muitas vezes o pessoal, como sem conhecimento, vai desprezar o risco porque nem sabe que tem um perigo lá em cima. Sobe nos EPI, pode acontecer, como você falou, um acidente de queda, ou até no mesmo espaço confinado, e muitas vezes a pessoa fala, não, é rapidinho. E eu costumo dizer que o maior índice de acidente acontece autoconfiança, o famoso rapidinho, e quando você perde o medo. Se você perder o medo, você está exposto ali, porque quando você tem medo, você vai com receio. Eu acho que eu já contei essa história, mas não lembro, mas vou contar novamente, caso eu já tenha contado em algum pod. E a história é real, só não lembro o nome desse paraquedista. Ele, paraquedista, então, né, é um esporte para ele isso, ele era instrutor de paraquedismo. Ele falou que abandonou a profissão porque ele percebeu que ele ia morrer executando aquela atividade. Porque imagina, eu nunca pulei de um avião, de um helicóptero, e deve ser algo bem horrível para mim, que não sou muito fã de altura. Mas ele começou a praticar esse esporte e depois de 10 anos praticando, ele falou que cada vez mais ele esperava para puxar a cordinha. Não sei onde fica a cordinha, mas ele falou que cada vez que ele pulava, ele esperava mais perto do chão para puxar a cordinha. Porque ele falou que no começo da carreira, quando ele já pulava, deu altitude tal, já puxava. Depois de 2, 3 anos, ele esperava baixar mais. Depois de 10 anos, ele falou que não sentia mais medo. Ele esperava chegar bem perto para dar frio na barriga, para dar medo. Aí quando dava medinho, ele puxava a cordinha. Ele sentia adrenalina, né? Ele queria sentir adrenalina. Então, como você disse, achei genial. Quando a pessoa perde o medo, aí a coisa fica complicada. E ele falou que da última vez que ele puxou a corda antes de abandonar essa profissão, ele falou que já tinha o paraquedas de emergência que ele tinha acionado, ele travou para não acionar. Eu não entendo de paraquedismo, mas deve ter um limite lá que o de emergência aciona. Ele travou para não acionar o de emergência, porque ele queria sentir mais um pouquinho. Aí ele foi o último pulo dele, porque quando ele acionou, deu tempo de pousar, ele falou, eu tô fora, porque senão eu vou morrer fazendo isso, eu vou morrer, cara. Ele perdeu o medo e falou, eu tô me arriscando demais. Então, genial, concordo com você, meu irmão. Quando a pessoa perde o medo do risco, por excesso de confiança, né, já faço isso, nunca aconteceu, aí é onde a coisa fica séria, fica muito séria. Raila, para você, a Raila, gente, ela fica muito na parte de gestão. Ela não está lá na operação campo, ela está na operação gestão do cliente. Para você, o que você percebe que seria assim, o maior erro, a maior falha que você fala, pô, que absurdo falhar nisso, essas empresas não fazerem isso? Algo que para você parece que é óbvio, mas lá na ponta para o cliente ainda não é. E você fala, poxa, isso daí é triste. Para mim, eu vejo a questão de treinamento também.
Até porque hoje com a tecnologia, muitos treinamentos, né, dá para serem feitos online. Opa. Claro que ainda tem aqueles que precisam ser presencial, que nem brigada de incêndio. Porém, facilitou muito a tecnologia hoje em dia, que muitos treinamentos podem ser feitos de forma online. A Luca 11 tem a plataforma lá, você faz no celular, você acessa no celular, você faz curso, no celular. Eu até brinco, né? O pessoal fala, mas é ruim fazer curso no celular. Você assiste TikTok no celular, Instagram, Facebook, vídeo, piada, pegadinha, meme. Oi! Você imitar, nem sabe. Fica assistindo pegadinha, mas na hora de fazer curso é ruim. Fazer no celular não é ruim, porque você não tem a sensibilização, não tem o hábito de estudar. Então, ó, o que eu estou percebendo, você falou, falta de capacitação, de preparar o trabalhador para o risco. Eu vejo que isso é um erro muito grave que as empresas ainda cometem. Você lá na ponta, olhando a gestão, percebe a mesma dor. Eu não sei se você tem na ponta da língua os números. Se tiver os números na ponta da língua, está promovida, tá? A gente vai aumentar o teu bônus. Raila, você tem noção de, em média, por mês, quantos cupons a gente gera de curso EAD para os nossos clientes, em média, por mês? Mais ou menos? Temos que ficar em média de 400, 500 cupons por mês. Olha isso. Então, por mês, nós fornecemos para os nossos clientes, em média, 400 cupons. O que são esses cupons, gente? É treinamento de NR20, é treinamento de NR6, é treinamento de integração, é treinamentos de CIPA. A gente fornece, em média, 400 oportunidades de capacitação. O índice nosso hoje fica em 10%, 15% de retenção. O que é retenção? Para nós é um sucesso. A gente que pegou esse cupom e fez o curso. Então, eu estou dizendo que de 400 pessoas que tá recebendo a oportunidade de estudar, de estar lá na frente, 40 pessoas estão fazendo o curso. Sim. De 400 vidas, 40 acessa e faça. Detalhe, é totalmente grátis, gratuito. A gente não cobra R$1. Então, é uma iniciativa da Loca 11, é uma cultura nossa, é um valor nosso investir em preservar vidas. Então, a gente fornece cursos que nós paramos para gravar, usamos IA, usamos nós mesmos, usamos câmeras, usamos recursos de edição. A gente prepara todo um curso, um treinamento. Quando fornece, o cliente vai e não usa. O cliente que eu falo é o trabalhador lá na ponta. Aí você fala, então o trabalhador não quer saber de estudar. Não é. Para mim é claro, se o trabalhador não está fazendo é porque a liderança não tem a sensibilização para trazer essa cultura para o trabalhador. E se a liderança não tem é porque a alta liderança, a administração, os empresários ainda têm preconceitos com isso, com capacitar pessoas. Eu acho magnífico quando eu vou aplicar treinamento que o líder, gerente, participa. Nossa. Porque ele está incentivando o time dele. Ele fala, eu faço, por que você não vai fazer? A gente até brinca que a gente já agendou treinamentos, por exemplo, segunda-feira, 8 da manhã. E aí o gerente vira e fala assim, não pode ser segunda-feira, 1 da tarde? A gente, por quê? Porque eu quero participar, e 8 da manhã eu estou em reunião, tudo. E aí o cliente até pede, achando que a gente vai ter alguma má vontade, que a gente vai achar ruim. A gente abre o sorriso e fala, demorou. A gente fica feliz de falar que o próprio gerente está falando, tem como marcar outro horário para eu participar? Para nós isso dá, de novo, o valor da segurança e a cultura da empresa. Isso nos dá tesão mesmo de trabalhar e de fazer o que tem que ser feito. Que foi o exemplo que você falou, o dono mesmo da empresa participou do treinamento onde eu apliquei. Gente, eu quero fazer algo diferente nesse episódio e espero que dê certo. Deu certo. Celina, os créditos são seu e 50% da tecnologia. Ela sabe do que eu estou falando. Ela criou uma dinâmica para fazer com vocês. Eu vou começar aqui, tá? Eu vou falar frases para vocês. Eu quero que vocês falem o que vem na mentalidade de vocês, tá? Em resposta, tá bom? Tá bom? Como a Raila deu risadinha, valendo que a Raila vai começar, tá bom? Então, Raila, e o Anderson já está ouvindo, pega para ele. Segurança no trabalho depende mais do comportamento do trabalhador ou da empresa? De quem que depende mais? Para ter segurança do trabalho depende mais do trabalhador, depende mais da empresa? E aí? Eu ia falar dos dois, mas se essa opção é válida, então eu acredito que depende mais do trabalhador, porque foi como a gente acabou de comentar aqui. Se o o empresário. Porque se o empresário, que é quem está à frente, não se importa com isso, automaticamente quem está abaixo dele, né, vai ver ele como exemplo e não vai reproduzir essa cultura de segurança. E aí, Anderson? É um bate e volta agora, é assim. Depende mais do trabalhador ou do empresário, da empresa? A segurança do trabalho, na prática. Depende mais de quem? Da empresa. Porque uma empresa com cultura, você vai ter time com cultura. E automaticamente, se aquele time não seguir a cultura, automaticamente ele vai sair. Olha só, tá profundo e eu concordo
totalmente com vocês dois. Para mim também depende mais da empresa do que do trabalhador. Porque, mais da empresa não, totalmente da empresa, gente. E como foi perfeito antes a colocação. Se a empresa tem a cultura e ela leva a sério, e tiver alguém, não membro, que entrou no time que não está levando a sério, a própria cultura vai expulsar essa pessoa de lá, vai sair. Se não sair por si só, vai sair porque a própria empresa, a liderança vai falar, ó, sai. O próprio time vai falar, não quero trabalhar com ele, me coloca em risco. Sim. Então concordo com vocês. Vamos lá. Treinamento sozinho, Raila. Treinamento sozinho. Muda comportamento? Treinei a pessoa, pronto, acabou, mudou o comportamento. Treinamento sozinho, muda comportamento ou não? Ou tem condicionantes para isso? Não, ela tem, além de ter sido treinada, eu acredito que ela tem que praticar aquilo que ela aprendeu, porque senão vai ser só tipo um conhecimento adquirido e que com o tempo ela vai acabar esquecendo. E aí, Anderson, treinamento sozinho, muda comportamento? Não. Se você não colocar na pessoa a consciência da importância, não muda. Legal. Aproveitar o que vocês falaram aqui, treinamento muda comportamento para Marcelo? Não. Não, porque treinamento só gera obesidade de informação. É mais informação na memória da pessoa, mais informação, mais conteúdo. Então foi perfeita as colocações. Tem que ter o treinamento com acompanhamento. É acompanhamento a palavra. Treinar é importante, acompanhar é mais importante que treinar. E o acompanhamento é na rotina, é no ordinário, é todo dia, minuto a minuto, é ano a ano, mês a mês. É no treinamento que você recebe o conhecimento técnico. É no acompanhamento que você vai receber a cultura, você vai formatar essa cultura. Legal? Raila, excesso de confiança é um dos maiores perigos do ambiente de trabalho? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu posso ir lá fazer algo que eu julgo capacitada para fazer e no final a forma que eu fiz não era a forma mais adequada e isso pode gerar uma consequência negativa. E pode acontecer de dar certo? Fiz Pode errado, também. mas deu certo. E quando eu fiz errado e deu certo, eu reforcei o que em mim? Autoconfiança de novo. Mais risco, né? E aí, Anderson? Só que essa Excesso de confiança é um dos maiores perigos no trabalho? Sim, porque foi como você falou, eu fiz, deu certo. Fiz de novo, deu certo. Fiz de novo, deu certo. Mas a probabilidade de uma hora dar errado é grande. A gente tem a pirâmide de Frankenberg. Então, a gente está alimentando ali, ó. Cada vez que eu fiz errado e deu certo, nós chamamos isso de quase acidente. Pô, mas não aconteceu nada, deu certo. Mas foi um quase acidente, porque você fez algo que não devia ter sido feito, mas o resultado final funcionou. Isso reforça em você que você pode fazer do seu jeitão, não precisa seguir trilha, seguir procedimento, você vai começar a repetir aquilo e vai reforçando a sua autoconfiança. Só que você está alimentando essa pirâmide. Eu não vou explicar a pirâmide aqui, que seria um tema de podcast, mas está alimentando, até materializar um acidente grave ou fatal. E um dia, infelizmente, vai acontecer. É matemática. Gente, agradecer a presença de vocês. Estou bem feliz, não só pelo episódio ser com vocês, mas de ver a maturidade que vocês estão. Estou dando um feedback aqui, tempo real no podcast. Porque para quem está lá nos bastidores não sabe, mas é verdade, não foi nada ensaiado, nada combinado, foi pego de surpresa mesmo vocês, para ser legal, para ser genuíno, para ser sincero. Um valor nosso é não mentir, a gente não aceita mentira, então tem que ser verdadeiro. Então eu queria que vocês deixassem, começando pela nossa dama, Raila, uma mensagem. Se você pudesse dar um conselho para as empresas sobre saúde e segurança no trabalho, qual o seu conselho, Raila, para fechar esse pod e os empresários e líderes ouvirem você, o trabalhador ouvir você? Você pode deixar um conselho, qual seria? Bom, é uma famosa frase que eu ouço desde pequena, né? Que é melhor prevenir do que remediar. Isso é algo que minha mãe sempre fala. Então, às vezes a gente acha que deixar ali para fazer as coisas de última hora dá sempre certo, porém às vezes a consequência é muito maior, né? De você ter que corrigir um erro do que você cuidar dele antes que ele se torne um problema ali no futuro. Então, prevenir é melhor que remediar. Esse é o meu conselho. Anderson, um conselho para os empresários, líderes, trabalhadores, um conselho que sirva para todos, sobre segurança no trabalho, segurança e saúde no trabalho. Capacite seu time sempre. E saúde e segurança do trabalho é vida, gente. É vida, porque a gente lida com vidas o tempo todo. Então, capacite seu time, se capacite também líderes. É importante para você ser o exemplo, porque você está gerando vidas, né? A gente está gerando vidas o tempo inteiro ali. Então, esse é o meu recado para eles. Legal. Meu recado é,
invista em capacitação, invista em treinamento, invista em acompanhamento. Não existe treinamento sem acompanhamento. Invista em saúde. Nós estamos em 2026 e ainda tem empresários, pessoas negociando, dizendo, tomara que o governo adie, novas normas estão chegando, ajustes de normas. Nós estamos aí iniciando nesse mês de abril oficialmente a gestão dos riscos psicossociais organizacionais dentro da nova edição da NR1, porém é um assunto que já foi publicado faz tempo e tem empresário ainda falando assim, vou ter que cuidar agora até do bem-estar das pessoas. A norma é muito mais abrangente que bem-estar das pessoas. Você vai cuidar do bem-estar do seu negócio e o bem-estar do seu negócio vai gerar bem-estar a quem está dentro do seu negócio. Empresa CNPJ, os CPFs é que fazem ela existir, estar bem, funcionando, operando e trazendo maior lucratividade. Então invista, faça o bem, cuide das pessoas e sendo genuíno, sendo real, o resultado aparece, o resultado é financeiro. Então agradecer a todos vocês, até o próximo episódio e avante locals! Avante!